E aí? Hoje a gente vai içar as velas e navegar por um dos temas mais romantizados da história. A nossa missão aqui é separar o que é ficção de cinema da realidade complexa e, olha, fascinante dos piratas. O que vem na cabeça? Um capitão todo carismático, papagaio no ombro, perna de pau, mapa do tesouro na mão? A imagem que a cultura pop criou é muito forte, né? Cheia de aventura e rebeldia. Pois é, essa é a deixa para a gente começar, porque a verdade sobre os piratas é muito mais estranha e até mais interessante do que qualquer lenda. Vamos mergulhar fundo nessa história. Então vamos começar desconstruindo aquela aparência icônica. Cada peça do figurino de um pirata não era sobre moda, não. Era sobre função e pura sobrevivência em um ambiente que era brutal. A resposta mais óbvia parece ser um olho perdido numa briga de espada, certo? Mas a realidade é uma solução genial para um problema tático que eles enfrentavam o tempo todo. Exatamente isso. Ao manter um olho coberto, sempre adaptado à escuridão, um pirata podia descer para o porão escuro do navio e já sair enxergando tudo, sem perder tempo precioso esperando o olho se acostumar. Num combate, essa pequena vantagem podia ser a diferença entre viver ou morrer. Seguindo essa mesma lógica, aqueles brincos de ouro enormes e vistosos eram muito mais do que simples joias. Eram, na verdade, ferramentas com várias funções. E a praticidade por trás deles é impressionante. Os piratas penduravam cera nos brincos para usar como protetor de ouvido durante o barulho ensurdecedor dos canhões. O próprio ouro era uma espécie de apólice de seguro. Se o corpo dele chegasse na costa, o brinco pagaria por um enterro decente. E claro, tinha um monte de superstição envolvida. Acreditavam que podia curar enjoo, melhorar a visão e até evitar afogamento. Agora, deixando a aparência de lado, vamos dar uma olhada em como era a vida a bordo. Longe de ser um caos total, a sociedade pirata tinha regras, tinha rotinas e até formas de relacionamento bem definidas. Aquela imagem de batalhas o tempo todo e festas sem fim é puro mito. A maior parte do tempo era gasta com manutenção do navio, limpeza e um tédio profundo. Era uma rotina quase monástica, sabe? Interrompida por momentos de violência extrema. E no meio dessa rotina toda, surgiam laços muito fortes. Uma telotagem era uma parceria formal entre dois homens que dividiam absolutamente tudo, bens, o que era saqueado e até benefícios caso um dos parceiros morresse. Era algo tão comum que o governador francês de Tortuga, lá em 1645, tentou acabar com a prática mandando centenas de prostitutas para a ilha, o que, ironicamente, só deixou as relações a bordo ainda mais complexas. Agora vamos para o maior clichê de todos, o mapa com o X marcando o local. A ideia de baús de ouro enterrados em ilhas desertas é o coração da lenda pirata, mas a realidade, bom, é bem diferente. Esse número aí representa o total de casos documentados na história inteira de um pirata que enterrou um tesouro. Só um. E a história dele é uma bela lição do porquê ninguém mais fez isso. William Kidd enterrou o que ele roubou, mas um conhecido dele foi lá, desenterrou, entregou tudo para as autoridades e o tesouro virou a principal prova que levou ele para a forca. Foi uma péssima estratégia. Então, o que eles realmente roubavam? Coisas que tinham um valor imediato. Comida, rum para fazer grog, armas, suprimentos para o navio como madeira e lona e qualquer mercadoria que pudesse ser vendida rapidinho no porto mais próximo. O objetivo era o lucro rápido. Não ficar juntando riqueza para o futuro. Mas nem tudo era sobre praticidade e rotina, não. Agora vamos encarar a parte mais sombria. O medo que os piratas inspiravam não era ficção. Era uma ferramenta de guerra psicológica. E a realidade era muito mais cruel que as lendas. Essa descrição se refere a ninguém menos que Edward Teach, o lendário Barba Negra. Ele não era só um pirata. Ele era um mestre do terror teatral. Ele cultivava de propósito essa imagem de demônio. Quando se aproximava de um navio, ele acendia os pavios na barba e aparecia no meio da fumaça como uma aparição do inferno. A tática funcionava tão bem que a maioria das tripulações se rendia sem dar um único tiro. A reputação dele fazia o trabalho pesado. As bandeiras eram parte desse teatro. A famosa Jolly Roger, a da caveira com ossos, era um aviso. Se rendam e talvez vivam. Mas a bandeira que dava medo de verdade era vermelha. Içar a vermelho sangrento significava que não ia ter prisioneiro. Era uma promessa de massacre total, sem misericórdia alguma. E quando a punição era necessária, os piratas eram brutalmente criativos. Andar na prancha era na maior parte uma invenção do século XIX. A punição real era muito, mas muito pior. Chamava-se passar pela quilha.
A pessoa era amarrada e arrastada por debaixo do navio, de um lado para o outro. O casco, que é coberto de cracas super cortantes, rasgava a pele inteira enquanto a vítima se afogava. Era um jeito de executar alguém que era terrivelmente doloroso e brutal. Mas a era de ouro da pirataria não era feita só de táticas brutais. Ela também estava cheia de personagens que desafiam qualquer estereótipo, desde reféns que viraram jogo até mulheres que eram tão ou mais temíveis que qualquer homem a bordo. E aqui tem uma história inacreditável. Em 75 a.C., um jovem Júlio César foi capturado. Quando os piratas pediram um resgate de 20 talentos, dizem que ele riu, falou que valia pelo menos 50, e durante o cativeiro tratou os caras como se fossem seus subordinados. Ele até prometeu, de brincadeira, que ia voltar para crucificar todos eles. Os piratas acharam graça. Só que não era piada. Assim que foi solto, César montou uma frota, caçou os captores e cumpriu a promessa, um por um. E o mundo pirata não era um clube do Bolinha. Mulheres como Anne Bonny e a Mary Read eram guerreiras formidáveis. Essa frase cortante aí foi dita pela Anne Bonny para o amante capitão dela, o Cálico Jack, um pouco antes dele ser executado. Ela não tinha paciência para a covardia, um sentimento que define muito bem a dureza que era exigida de todo mundo que escolhia essa vida. Então, o ponto central é perceber que a história real dos piratas é uma mistura de pragmatismo brutal, regras sociais que a gente nem imagina e terror psicológico. A verdade é muito mais complexa e humana do que o mito, e isso nos deixa com uma pergunta. Que outras figuras históricas a gente idealiza por aí, ignorando uma realidade que é muito mais fascinante e cheia de contradições?